que não sei o que. Aí ele fala, de maneira nenhuma estou dizendo que pode pecar. Não, porque nós crucificamos os nossos corpos como Cristo crucificou o dele. Se o dele, sendo santo, foi crucificado, nas nossas paixões nós também levamos elas na cruz. Irmão, tem alguns aqui hoje que o Senhor vai te dar o dom da conversão. Senhor da glória, cobre com teu sangue, Senhor Jesus. Você não é firme. Uma hora você é uma coisa, depois você é outra. E até você mesmo falou, Senhor, será que eu tenho algum problema psíquico? Eu pareço que tenho duas naturezas. Vou fazer um exame porque eu acho que eu tenho alguma enfermidade. Deus não me deixa falar o que você falou, mas você sabe o que falou. E hoje o Senhor fala bem claro. Você tem porta para as duas coisas. Quando o meu espírito entra, você fica sereno. Onde você passa, você deixa paz, a tua casa. Mas quando você deixa esse mal entrar em você, você não é firme, você se transforma. Se for falar aqui o que Deus está me mostrando, você é capaz de quebrar a tua casa. Mas o Senhor está aqui hoje. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vocês acabaram de ouvir um trechinho de quase um minuto, né, 1 minuto e pouco, sobre esta pregação, o qual na noite de quinta, né, foi pregado, e Deus ali avisava a igreja que tinha alguém ali, irmãos, que tinha dupla personalidade, né? Essa dupla personalidade, irmãos, é quando a pessoa faz a vontade de Deus, que a pessoa fica serena, mas quando a pessoa dá brecha para os espíritos entrar em sua vida, a pessoa se transforma, né, irmãos? E o servo de Deus ali, a profecia da palavra descobriu tudo naquela noite, né? Alguém que estava ali possuído, né, irmãos? Vamos um pouco amenizar, mas o vídeo que nós vamos colocar hoje para nossa querida Irmandade, eu até peguei uma história de um pastor e sua esposa, irmãos, que eles estavam ali em suas residências, irmãos, e eles explicam, né, os espíritos entrando dentro de uma casa, os espíritos fazendo bagunça na vida das pessoas, dos cristãos. E esse pastor, junto com a sua esposa, irmãos, eles narraram o fato, que este fato é verdadeiro, irmãos. As brechas que nós demos, né, quando uma legião de espírito entra na nossa vida e às vezes maltrata, às vezes a pessoa sofre com aquilo. Às vezes um espírito pega um filho, pega uma filha, pega um marido, pega uma esposa, mas temos que tomar cuidado com essas possíveis causas, né, irmãos? Irmãos, vamos falar aqui, vou falar porque logicamente isso acontece em todas as casas, né? Especialmente de crentes, né? As pessoas têm aí as plataformas para assistir filme, né? Não vou falar o nome delas aqui, mas tem as plataformas que tem filmes, tem seriados, tem novelas, desenhos. Irmãos, e às vezes em uma casa a pessoa vai assistir um filme e aquele filme, irmãos, traz muitas coisas e abre brecha na vida da pessoa. Eu vou colocar aqui o primeiro áudio desse pastor, só troquei os nomes para não, né, expor a pessoa, mas olha só, irmãos, que coisa interessante quando nós ouvimos uma palavra dentro da igreja e nós falamos aqui que o mal existe e o mal quer pegar a família. Olha só o que aconteceu com este relato, olha só. Vamos por aqui. Pessoal, tudo Presta bem? atenção. Eu sou o irmão Pedro. Hoje eu trouxe aqui a minha convidada especial, irmã Márcia. Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Tenho certeza que vai ser bênção. Irmãos, olha, nós vamos contar aqui hoje uma experiência
que, infelizmente, foi terrível, mas foi um grande aprendizado para nós. Olha aí, já vou adiantar, foi como se fosse um filme de terror, irmãos. O mundo espiritual é muito sério. Eu não desejo para ninguém o que eu e a Thaís nós experimentamos numa noite. E nós vamos contar com detalhes para você não cair nesse erro que nós caímos. Então todos nós podemos falhar, você sabe disso. Mas quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece a palavra de Deus, aí a Bíblia diz que quanto mais Deus nos dá, mais nós seremos cobrados. Então nós vamos contar uma experiência muito forte aqui e a Thaís também vai contar um sonho que ela teve. Resumindo, irmãos, hoje nós vamos falar sobre brechas. Para você que não sabe, uma brecha é um buraquinho que tem, sabe? Uma coisinha mínima às vezes que tem num muro, numa parede, mas através daquilo ali pode-se infiltrar coisas, infiltrar a água. Irmãos, então no mundo espiritual é assim também. Se você der uma brechinha para o inimigo, ele pode entrar e causar muita destruição. Tudo começa de forma pequena e é por isso que a Bíblia diz lá em Efésios 4:27 que nós não podemos dar brechas, não podemos dar espaço para o inimigo, não deem lugar ao diabo, irmãos. Então fique comigo até o final. Antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, clique no botão embaixo aqui, inscrever-se, ative também o sininho para você não perder os próximos vídeos. Eu quero que inscreva. Então vamos lá, amor. Conta para o pessoal sobre o sonho que Deus te entregou recentemente agora. Sim, há um mês atrás, mais ou menos, eu estava pedindo para Deus uma palavra. Eu tenho gravado vídeo semanalmente no meu canal e eu sempre gosto de trazer uma palavra fresca ali, algo vindo do coração de Deus para que abençoe as pessoas. E eu estava pedindo para Deus aquela palavra e não tinha vindo ainda, não sabia o que eu ia falar. Então eu dormi e na manhã seguinte eu acordei com um sonho muito real, um sonho muito forte. E Deus fala muito comigo em sonhos e eu creio que Deus estava trazendo uma mensagem para mim ali, específica para mim trazer para as pessoas. Nesse sonho eu estava no banheiro da nossa casa, eu estava sentada ali na banheira e eu levantei e quando eu olhei para o box do nosso banheiro lá, ele tem um ralinho redondo, aqueles ralinho antigo assim, redondo, e a gente trocou ele recentemente e a gente não conseguiu parafusar esse ralo, então a gente deixou ele solto só em cima do cano ali. E aquele ralo, ele se soltou e veio um crocodilo naquele ralo. E naquela hora eu vi aquele crocodilo saindo dali e eu na hora entendi que ele vinha me atacar. Então eu fechei a porta do banheiro correndo e saí pela casa. Falei, amor, nós temos que fechar esse ralo porque tá entrando crocodilo aqui dentro da casa. E aí no meio da casa tinha alguns ralos também. Tinha outros ralos no meio da casa que também estavam soltos. E naquela hora a gente começou a colar, passar cola para fechar aqueles ralos. E aí eu acordei daquele sonho e eu falei, meu Deus, que sonho que é esse? O que o Senhor quis me falar com essa palavra? E aí eu entendi claramente, Deus me trouxe um discernimento ali, que Ele estava me falando sobre brechas espirituais. Que muitas famílias estão abrindo brechas espirituais dentro das suas casas. Às vezes é coisa tão imperceptível que nem ali no meu sonho. Um crocodilo entrar por um ralo do box é algo impossível, não tem como. Ele é muito maior do que o ralinho. Só que essas brechas, a gente pensa que não entra nada, mas as brechas espirituais, elas são muito reais. Esses dias aqui em casa nós tivemos também um vazamento. No meu quarto, estava entrando água dentro da casa, de fazer assim, alagava ali a água e a gente não entendia de onde estava vindo aquela água. E aí eu chamei o pedreiro para vir olhar o que estava acontecendo e ele me falou que era o rejunte. O rejunte do piso externo da casa estava desgastado, tinha soltado e a água estava entrando por aquela brechinha. Gente, um rejunte é minúsculo, né? É um buraquinho tão pequeno e estava fazendo poça de água dentro de casa. Então, assim, a brecha, ela é muito séria. A gente pensa que não acontece nada, talvez alguma coisa que você faz, uma palavra que você fala, e ali a gente está dando legalidade no mundo espiritual. Amor, irmãos, então o que nós vamos trazer aqui hoje vai ser um ensinamento tão profundo, tão forte para a tua vida, que eu tenho certeza, nunca mais você vai deixar nenhum espacinho para o inimigo, certo? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 10, o versículo 8, que quem abre uma brecha no muro, quem rompe o muro, uma serpente o picará.
A Thaís falou do exemplo do crocodilo, que lógico, e tudo isso são símbolos, né, do inimigo, assim como o dragão, no caso aqui a serpente que representa Satanás também, a serpente vai picar. Então, se a gente não pode deixar isto acessar o nosso ouvido, a gente tem que brindar o nosso ouvido, porque o que entra ali vai infiltrando no nosso coração. Através dessas portas, o inimigo vai entrando. Então, outra também porta que a gente tem que tomar cuidado é através da falta de perdão. Eu vejo tantas pessoas que guardam mágoas, pessoas que têm uma raiva, um rancor das outras pessoas, que elas não conseguem liberar perdão. E isso é uma porta gigante que você está abrindo. Isso é uma brecha, é uma legalidade para o inimigo agir na sua vida. Então, assim, nós temos que vigiar. Se você tem alguma ferida, algo não tratado, peça para o Senhor te mostrar, para que você possa estar sendo curada, para que Deus possa te curar, fechar aquela porta que o inimigo quer usar para poder tentar contra a sua vida. Então, nós temos que tomar cuidado. Irmão, vocês observaram nesse áudio que a esposa do pastor disse que ela teve uma revelação, ela sonha muito, né? E nessa revelação, então, ela via um crocodilo saindo de um ralo. Mas como pode um ralo, um crocodilo, né? Só no sonho mesmo, um crocodilo saindo daquele ralo, correto? E na vida real, na casa dela, ela pegou isso como uma base, né? Estava uma pequena rachadura no piso do banheiro, estava ali minando muita água pelo aquela rachadura que seria ali o rejunte, pelo aquele rejunte tão pequeno, juntar tanta água. Então eles pegaram, né, essa parte e fizeram assim tipo uma reflexão, né, que o mal, quando vai infiltrar na vida do irmão, na vida da irmã, não é de uma vez, é aos poucos, em conta-gotas, né? E às vezes uma brecha que nós abrimos, irmãos, o inimigo só está esperando desta brecha para entrar na vida do casal, na vida da esposa, irmão, na vida dos filhos, né, das crianças, né, irmãos? A gente sempre vê por aí como esta palavra no começo. O servo de Deus falou que Deus mostrou algo ali dentro da igreja, pessoas de duas personalidades. Ele não quis explicar, irmãos, mas são pessoas que até o inimigo perturba 24 horas, assopra no ouvido para fazer coisas, irmãos, diabólicas, irmãos. São pessoas transtornadas, né? Pessoas, vamos usar um termo mais fácil para a Irmandade entender, são pessoas atribuladas, são pessoas que o inimigo toma essas pessoas, né, irmãos? Por quê? Um dia deram brecha, né? Deu brecha para que esse inimigo adentrasse, né, a vida da irmã, a vida do irmão. Eu vou falar uma coisa para vocês, até para a gente abordar esse assunto aqui no canal, a gente paga um certo preço, né? Já 2 noites já, né, irmãos, que tenho que orar, porque, irmãos, a noite está totalmente conturbada. Este dia uma irmã mandou mensagem para mim, orar por ela, que às noites ela não tinha sono e não tendo sono, e ela passava por uma grande tribulação espiritual. Então, irmãos, isso é uma parte que nós estamos aqui falando, as causas que nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não deixar as brechas abertas, as portas abertas, para que o inimigo, os espíritos ruins, entrem na nossa vida. Tem mais um áudio aqui esclarecedor que eu vou colocar para a nossa querida Irmandade. Outra coisa também que eu vejo é através da boca. O inimigo, ele quer usar a nossa boca. Ele quer que você fale bobeira, que você brigue com seu esposo, com seus filhos, que você fale mal de você mesmo, que eu não dou conta, eu não sou capaz. O inimigo, ele está a todo momento querendo usar a nossa boca, porque a nossa boca, ela é poderosa. Tudo que você fala ali tem o poder de vida ou de morte. Então nós temos que vigiar a nossa boca também, para que da nossa boca venha sair apenas palavras que vêm do Senhor. Então que você possa aprender a fazer essa oração. Eu tenho orado assim todos os dias, eu peço para Deus, falo, Deus, blinda a minha visão, a minha audição, a minha boca, meu coração, os meus pensamentos, para que eles estejam alinhados com o Senhor, para que nada que venha de fora atinja a minha vida, que eu seja 100% blindada pelo Senhor. Então que você possa aprender a orar assim também, blindando sua vida. Então, irmãos, a gente
tem que tomar cuidado por onde entram, né? Por onde o pecado entra. Então, os olhos é o que eu falei do filme de terror, né? É uma coisa que muita gente pensa assim, pastor, pastor, é aquele famoso, não tem nada a ver, o que tem? Não vamos ser aqueles crentes bitolados, né? Todo mundo tem essa mania. Só que a gente tem que entender que tem muito a ver. Pois é. Então, assim, você acha que aquilo não vai te influenciar? Mas, irmãos, vamos pensar. O cara que fez aquele filme, ele fez com uma ideia de causar medo, de causar pavor. É lógico que ele fez pensando em ganhar dinheiro com aquilo. Mas eu sei que gera curiosidade, mas, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Tem a hora certa de você falar assim, eu não quero mais na minha vida. E talvez chegou esse momento, sabe? Você tá dando muita brecha, você tá igual a pessoa do mundo. O que muda na sua vida para uma pessoa que não segue os princípios da palavra? Entendeu? Então, outro detalhe, ocultismo, irmãos, não dá. Entendeu? Tem coisa que você começa a assistir e você fala, cara, o cara tá fazendo um ritual macabro, satânico, como é que eu vou assistir um negócio desse? Entendeu? Então preste muita atenção, né? Verdade. Sim. Na internet, né, amor, hoje em dia, assim, tem os celulares, então a pessoa fica ali, ó, no Reels, passa um vídeo, passa o outro, e ele tem um algoritmo, né? Conforme você vai vendo, o algoritmo vai te mandando aquele conteúdo. Então tem que vigiar, porque assim tem conteúdo pornográfico. Quantas pessoas casadas estão ali, ó, tendo acesso a conteúdos pornográficos, às vezes do lado da própria esposa ou do lado do marido, tá ali, tá passando os vídeos errados. Então temos que vigiar, né? Tem o nosso olho. Até mesmo porque você pensa assim, mas a pessoa nem tá sem roupa. Irmão, não precisa estar sem roupa, entendeu? Então vigia. A sensualidade, né? Tem muito sensualismo, tem muita sensualidade nas vestes, no jeito de falar. Então, irmãos, tudo isso são importantes. Só que a gente tem que analisar também como surge o pecado. Qual é a raiz, né? Porque não adianta você tratar os sintomas, tem que tratar a raiz. E a raiz está onde? Está no seu coração. Certo? Lá em Gênesis capítulo 6, Deus ele falou o seguinte, o povo vive pecando continuamente nos seus pensamentos. Todos os seus pensamentos são maus, são impuros. Então tudo começa aqui, ó. Começa no seu coração. Inclusive até o pecado que você comete com a sua boca, com as suas palavras. Você que é uma pessoa que reclama, que xinga, fala mal dos outros. E se você está atraindo mal para a sua vida. Então, na verdade, começou no seu coração, porque Jesus disse, a boca só fala aquilo que está cheio de coração. Você quer conhecer uma pessoa, preste atenção nas palavras dela. Você vai saber o que ela tem armazenado no seu coração. Entendeu? Então, onde tudo começa? Eu vou ler para você o versículo, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o 15. Ele disse assim, ó, a tentação vem de nossos próprios desejos. Na outra versão está cobiça, vem da sua própria cobiça, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera morte. Então tudo é um processo. Começa com o desejo, que é a cobiça, depois o pecado se concretiza, e se você alimenta esse pecado, aí você morre espiritualmente. Irmãos, quantas pessoas hoje estão nas igrejas, já não sente mais a presença de Deus, já não sente mais arrependimento porque acostumou com o pecado, e, ou seja, ela está morrendo espiritualmente sem perceber, e talvez até morreu. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, vamos pedir para Deus fazer uma obra de ressurreição na nossa vida, de restauração, amém? Com certeza, e o que ele falou? Começa com a cobiça, é a coba, né, amor? Eu lembrei de uma palavra aqui agora, da história de Davi, que Davi, né, no momento que era de estar na guerra, na Bíblia, deixa bem claro que era a época da guerra, e Davi não estava na guerra. Ele, como rei, deveria estar, mas ele não estava, ou seja, ele estava no lugar errado. Então, o lugar que nós estamos também pode ser uma brecha. Talvez o lugar errado que você está indo, as amizades erradas que você está tendo, e está sendo uma brecha para o pecado entrar na sua vida. Porque Davi, ele estava ali no lugar errado, e por isso ele estava passeando ali na região, na sua casa, e ele viu pelo telhado ali, ele cobiçou a mulher do outro, porque ele achou a mulher bonita. Então veio o desejo, né? Veio aquele desejo da carne. E ali, através do desejo, consequentemente, veio o pecado. Então ele caiu. Então isso é muito sério. Então que a gente possa vigiar também os lugares que nós estamos, para não estarmos no lugar errado. Então assim, se ele tivesse, vamos supor que ele olhou porque não teve como escapar, né? Então vamos supor que ele olhou, bateu o olho, ele não imaginava que havia aquilo, mas se ele tivesse continuado a caminhada, continuasse a vida dele sem focar naquilo, ele não teria colhido as consequências ruins que ele colheu. O problema é que ele olhou, e aí por fim aquele desejo foi ficando incontrolável. Então o conselho que nós te damos é o seguinte, corte o pecado pela raiz. Sim, esse desejo corte pela raiz, alimente o seu espírito para que a sua carne enfraqueça.
Amém? A carne nunca vai morrer, mas você pode enterrar ela e ficar pisando nela ali, não deixa ela vir para cima, ela ganhar força. Porque senão depois tudo que começa pequeno, ele cresce. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está alimentando. Porque se você alimentar algo que é ruim, um dia vai se tornar um problemão. Então vamos sempre cortar pela raiz o mal ali, para que não cresça. É tipo uma cachoeira, né? Aquela força da água, né? A gente vai lá nas cataratas de Iguaçu, aquela coisa é tão tremenda, tão forte, mas não começou daquele jeito, começou com um riachozinho. Entendeu? Como que não quer nada. Então, se você não tampar ali o mal pela raiz, não acabar com ele ali, e aquilo ali vai crescer, tá certo? Então, assim, como que você pode fazer isso na prática? Ah, pastor, meu problema é pornografia. O exemplo, tome cuidado com aplicativos, tome com seu celular. Se não estiver dando conta, também não adianta quebrar o celular. Pensa comigo, um dia um rapaz falou para mim lá da nossa igreja, ele falou, pastor, quebrei meu computador, tô livre do pecado. Não tá livre, irmão, não é isso. Entendeu? Porque se ele quiser mesmo, ele arruma o celular, arruma outro computador. E eu falei, meu filho, você desperdiçou dinheiro, você tem que tratar a raiz do problema, é o seu coração. E uma outra coisa que eu percebo, amor, é que geralmente o inimigo, ele vem por onde ele tem legalidade. Então, uma pessoa que tinha um pecado no passado, por mais que ela se arrependeu, que ela mudou de vida, que Deus perdoou ela, mas se ela tinha um pecado ali da pornografia, geralmente o inimigo ele vai usar aquela legalidade ali para poder atuar na vida da pessoa. Então, a gente tem que vigiar aonde que a gente era mais fraco, é onde que o inimigo vai tentar contra a gente, porque ele quer nos envergonhar. O inimigo ele é astuto e ele vai querer nos enfraquecer, cutucar na nossa ferida. Então, assim, por mais que você fale, pastor, mas eu já me arrependi, eu não faço mais isso, eu não pratico mais esse pecado, mas o inimigo ele vai querer te acusar do que você fez lá no passado. Então aí que você tem que se fortalecer mais ainda, você tem que ser mais radical, falar, não, eu não assisto nada que tenha isso de pornografia, não acesso isso, eu não quero dar nenhuma legalidade para o inimigo ele atuar na minha vida, eu sou blindada, sou protegida pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Então, irmãos, esses foram as dicas, né, que a gente queria dar para vocês, inclusive esse testemunho forte, eu não queria estar contando isso, mas aconteceu e nós aprendemos uma grande lição. Sabe, nós precisamos vigiar, irmãos, porque graças a Deus, Jesus ele venceu tudo por nós. O que vocês acham, irmãos? Santo Deus, vocês viram aí esse relato deste pastor e sua esposa, as revelações que a esposa do pastor teve, Deus mostrando, né, o mal. Talvez poderia pensar, é um sonho sem pé sem cabeça, como um crocodilo vai sair de um ralo, mas ali é mostrando, irmãos, as coisas minando na nossa vida, os espíritos, a opressão do espírito querendo pegar a vida espiritual de cada um de nós, irmãos. São coisas em que até quando nós vamos congregar, né, irmãos, Deus avisa pela sua santa palavra o erro que nós estamos cometendo e o perigo que nós estamos ali, né, correndo, irmãos. Olha só, foram diversas partes em que eles aí até, né, expuseram neste áudio, né, irmãos, amizades, conversas, né, o tipo de conversa que você vai conversar. Mas Paulo, mas nós temos que estar privado de tudo. Não, irmãos, nós sabemos quando a coisa é diabólica e quando é simplesmente uma brincadeira de família, uma brincadeira de irmãos, né, irmãos? Nós sabemos sim quando nós vamos entrar num terreno onde aquele terreno não cabe, né? Não nos cabe, irmãos. Quem nunca esteve em um local em que você viu, você pensou, gente, esse local não é para mim. Eu não estou acostumado com esse tipo de coisa, né? Eu sou de um local mais prazeroso, um local onde, né, a alegria, né, irmãos? Eu sempre falo, né, irmãos? Tem muitos que vão assistir alguns filmes e fica sofrendo, chorando no filme. Eu falo, mas pra que isso? Né? E de repente passa 2, 3 horas na frente de um filme, ou de romance, ou desses filmes mesmo, né? Diabólicos. E às vezes na igreja deu 1h30, já fica já olhando pro relógio. A palavra não vai acabar, não vai acabar. Então, irmãos, aqui está este vídeo falando do mundo oculto, mundo, né, espiritual que cada um de nós temos, né, irmãos? E este mundo espiritual, irmãos, eu creio que cada um de nós sentimos. Você sente quando as coisas estão bem ou quando as coisas não estão bem. Você sente quando uma pessoa chega próximo a você, você sente, né? As pessoas aí fora diz que
Ah, é energia, a pessoa carregada. Não, mas você sente quando a pessoa não está, né, ali em sua pura, assim, ali nela mesmo. Tem algo que está mexendo ali com ela, tem algo que está ali se manifestando naquela pessoa. Né, irmão? Nós temos que clamar a Deus até que entra dentro da nossa casa. O que vocês acharam sobre este vídeo, irmãos? Esta palavra que foi pregada, né, no Jardim Ara nesta quinta-feira, irmãos, teve um pouco dessa parte espiritual, né, irmãos? Deus sabe de todas as coisas e pedimos para nossa querida Irmandade, compartilhe este vídeo, irmãos, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, irmãos, e vá lá no sininho, clica lá, né, onde é a parte de se inscrever, e põe no sininho em todos os vídeos. O YouTube não está avisando a nossa querida Irmandade. Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz de Deus.